Acabou! Acabou! Final de Copa do Mundo! Brasil 1, Venezuela 1! Final de Copa do Mundo! A Globo vende um produto como se fosse final de Copa do Mundo. Um vexame, uma vergonha. Várzea! Várzea! Olha lá, o Brasil está em terceiro com 17, mas o Uruguai ainda joga hoje. Eu fico com dó do meu amigo Luiz Roberto, que é um baita narrador, um baita caráter, um cara espetacular. Mas ele tem que vender o produto da empresa dele. Ele trabalha lá, ele está certo. Né? Agora, comentarista não precisa mentir. Né? Comentarista não precisa mentir. Falar que está maravilhoso, que é um timaço. Sabe? Não pode. Para quê, gente? Fica desmoralizado. A torcida já não gosta da comentarista que está lá. O que eu acho uma covardia, porque é uma mulher comentando. Né? Mas a torcida não gosta, acha ela fraquíssima. Mas está lá. A Globo botou lá. Então vamos respeitar. Eu gosto das mulheres do futebol, dou força. Sei quem é bom, quem é ruim, mas não vou falar aqui. Tá? Mas não pode ficar enaltecendo o Brasil no primeiro tempo contra a Venezuela. Como se fosse uma final de Copa do Mundo, Brasil e Alemanha. Não pode. Não pode, não deve. Não pode, não deve. É vergonhoso isso. Sabe? É chamar o torcedor de bobo, de trouxa. Porra, o torcedor tá vendo, cara. O torcedor tá vendo que o Brasil não tá jogando nada. O torcedor não é cego, pô. Quer fazer o torcedor de bobo? Pelo amor de Deus, pô. Sabe? Véspera de feriado, o torcedor tá mais viajando. Aí vão dizer, audiência é 100%. Mentira. Chega de seleção. Quero que essa seleção se exploda junto com esse Edinaldo, que é o pior presidente da história da CBF. O povo brasileiro está andando para a seleção brasileira, a verdade é essa. Ninguém quer saber mais disso. Né? O povo torce para o time. Ele nem quer que o jogador seja convocado, porque estraga. O jogador volta da seleção estragado. Estragado. Sabe? Volta estragado. Já passou da hora de ter intervenção. É uma vergonha que a gente está vendo acontecer. É vergonha. O presidente fazendo virada de mesa. Ele agora pode ficar 3 mandatos até 2034, esse incompetente desse Edinaldo, o pior presidente da história da CBF. E olha, gente, eu me decepcionei. No começo, eu falei, pô, esse cara vai mudar a postura, vai ser outra coisa a seleção brasileira. O Brasil não foi nem a Olimpíada de Paris. Não ganhou nem torneio de sinuca, nem de bola de gude a gente conseguiu ganhar. Não ganhou nada. Péssimo, pior presidente da história. Paquetá investigado aliás, denunciado por possível corrupção no futebol, manipulação de cartão. Luiz Henrique, do Botafogo, para mim é o melhor jogador do Brasil na atualidade, que atua no Brasil. Também suspeito. Os dois foram convocados para a CPI. O tio do Paquetá foi lá e ficou mudo. Quem cala, consente. Quem cala, consente. Né? Então, esse é o Brasil. E o Dorival convoca. Eu falei isso com o Dorival. Falei, Dorival, você não pode convocar um cara que está denunciando. Ele vai vestir a camisa amarela, pô. Vai representar o país. Isso é uma vergonha. Agora, o que me preocupa é isso. Acabaram de entrar Luiz Henrique e Paquetá, a dupla acusada. Né? Um está denunciado, que é o Paquetá. O outro está sob suspeita de esquema de aposta, vestindo a camisa da seleção brasileira para o mundo inteiro ver. Lá na Inglaterra, eles devem estar falando, lá, aquele cara lá, Paquetá, foi denunciado pela Federação Inglesa. Pode ser condenado em março e ser banido do futebol. Não joga porcaria nenhuma, né? O Romário falou bonito. O Romário falou bonito. Paquetá, aspas, não serviria nem para trazer água para os jogadores do banco da seleção brasileira na minha época. Fecha aspas, baixinho Romário. Esse jogou demais, gênio. Paquetá é um jogador medíocre. Esse goleiro Ederson tentou sair jogando com os pés. Olha o que eu falo para vocês. Fernando Diniz, tá vendo o jogo? Tá vendo o jogo, Fernando Diniz? Você viu o Ederson tentar sair jogando, como ele faz no City? Quase entregou no pé do jogador, quase é 2-1. Pelo amor de Deus, a seleção do Brasil é fraca. Você manter Marquinhos, esse lateral direito é horroroso, Wanderson. Pô, ele consegue ser pior que o Danilo, cara. Sabe, aí ele leva o William para passear, não põe, e convoca esse Wanderson já pela segunda vez, pela terceira vez. Então, acho o seguinte, vamos torcer o Brasil melhorar? Vamos. Mas, pô, o Brasil tá jogando com a Venezuela, cara. Ganhar da Venezuela é obrigação. Pode ser a Venezuela melhor que seja. O Brasil não pode empatar com a Venezuela, lá na China, na Lua, em Marte. Não pode. Sabe? É claro que a seleção brasileira, jogando contra a Venezuela, se imagina sempre que o Brasil vá vencer, né? Foi assim a vida inteira.
Hoje é a primeira vez na história que o Brasil vai à Venezuela jogar contra a seleção local e perde pontos. O Brasil nunca havia empatado na Venezuela. Claro que tem a evolução da Venezuela. A Venezuela também havia empatado lá contra a Argentina, atual campeã do mundo. Também havia empatado lá contra o Uruguai. E hoje consegue mais um empate diante da seleção brasileira. E aí me pergunto, qual será a postura do Uruguai jogando fora de casa contra a seleção brasileira? Se eu sou técnico do Uruguai e assisto aos jogos da seleção brasileira, pelo menos pensando em não perder o jogo, eu me fecharia e daria a bola para o Brasil. Porque o Brasil tem se mostrado muito incapaz, né, na maior parte dos jogos, de criar oportunidades dessa maneira. Agora, o Bielsa não tem essa característica, né? O Bielsa é um treinador que gosta de jogar. A ver como será o comportamento do Uruguai, porque eu acho, pelo menos a tendência é que dite muito sobre o que vai ser a seleção brasileira em termos de jogar bem ou jogar mal. Então, e essa característica do Bielsa de ser um jogo agressivo, mas ele também chegou a tirar um pé de certa forma, né? Logo que a gente viu esse início do trabalho dele, parecia que ia ser um time muito mais faceiro, agressivo. Depois ele começou a jogar, acho que até contra o Brasil ele veio, Argentina, né, dando um passo para trás e tentando reagir. E esses encaixes que muitas das vezes, ou a maioria das vezes ele faz, encaixe mano a mano e tal, o Brasil acho que tem que tomar cuidado, lógico, tem uma capacidade, eu acho que maior do Uruguai. Tem a questão do lado direito de ataque do Uruguai, que é essa questão do Valverde, tudo que tem de puxada que vai por ali, que tem que pensar bem, porque daí tem a questão do Vini. Como que eu vou encaixar isso? Acredito que a permanência e a manutenção do time, às vezes você vai mudar um atleta ou outro por característica, que às vezes não é por desgaste, mas mesmo que fosse, mas vamos pensar que está tudo bem, lógico que essa base ele tem que manter, eu concordo. A repetição para você amadurecer essa equipe, ela é melhor do que tudo. E aquilo que o Felipe Luiz fala é a pura verdade. Assim, o jogador ele melhora cada vez que ele joga mais. Mas não pela questão de mudar características dos dois meio-campistas, né? Se pegar o Bruno e o Gerson. Sim. Não por isso, mas você se ajustar de acordo com adversários, que são diferentes, e situações que o jogo ele acaba te oferecendo, que o jogo ele muda. De alguma maneira. Hoje, a hora que mudou, que o Brasil de repente tomou o gol rápido e não conseguiu reagir tão rápido, é algo que precisa aprender com isso. Então a maior parte, lógico, eu manteria, né? É a questão do Danilo, deve entrar na lateral direita, e aí você consegue ajustar alguma coisa, e falo de novo, não acredito que o Danilo não tenha condição de passar 8, 10 vezes ou tá dando suporte do meio para frente do Brasil, pelo contrário, eu acredito que ele pode sim fazer isso, e com qualidade, né? Mas a manutenção desde que orientado para orientado, dando liberdade para ele falar, você vai ser o terceiro zagueiro, ele vai porque ficar lá ali. você não, por causa da sua idade não, eu não concordo, eu tenho certeza que ele tem condição de fazer isso, e pode ser uma peça sempre a mais, extra, porque essa experiência faz você lidar melhor com a bola, lidar melhor e posicionar seus companheiros ali para de repente a hora que você perder uma bola. Então a dinâmica de jogo, independente de quem vai jogar, você tem que ter um conceito. E esse conceito em cima dele é você repetir e vai fazendo os ajustes. Quando conversamos aqui na primeira edição do Troca de Passes com Lédio Carmona e Paulo Nunes, os dois disseram algo que me chamou a atenção e que faz algum sentido, né? Faz bastante sentido, que é a opinião de que eles iniciariam o jogo com o Luiz Henrique no lado direito, deixariam o Savinho no banco para começar o jogo de repente. Mas lembro também, estava aqui puxando na memória, os jogos em que o Luiz Henrique jogou melhor foi quando ele entrou. Né? O jogo que ele teve a oportunidade, acho que só um jogo ele começa, né? Ele começa, ele não vai mal, mas ele também não joga o tanto quanto ele jogou depois que ele entrou na parte final do jogo. Vocês começariam com o Luiz Henrique ou manteriam o Savinho? Com o Luiz Henrique. Eu, no seleção de ontem, cheguei a comentar isso. Porque Mas você achou que o Savinho foi mal? Não achei que ele foi Achei mal. não. E eu acho que ele é um bom... Assim, não tô muito bom. falando que o Savinho não é bom jogador. Sim. Acho que ali não é um problema. Ponta direita não é um problema Não é. na seleção brasileira. Até porque tem o Estevão É ainda, onde a né? gente tem mais jogador, né? Mais jogador que dá muita opção. Savinho, Luiz Henrique, Estevão. Estevão. O Estevão poderia ter entrado antes no jogo, entrou faltando 5 Rafinha, minutos. eventualmente pode jogar por ali, né? Também, né? Ali no Rodrigo depois, quando Isso. o Rodrigo estiver à disposição. Então a ponta direita não é um problema. E acho que a seleção está bem servida quando o Dorival aposta no Savinho. Mas o Luiz Henrique está vivendo uma fase espetacular, ele está muito confiante.
E como era um jogo de espaço, embora o Savinho tenha muita velocidade, mas esse jogo que virou de passe longo, eu acho que o Luiz Henrique poderia ter feito mais do que o Savinho conseguiu ali entregar. Não que o Savinho tenha ido mal no jogo, mas são peças interessantes. Eu acho que esse momento que o Luiz Henrique está vivendo no Botafogo, ele não pode ser deixado de lado. O Savinho está jogando bem, é um cara de confiança do Guardiola lá no City. O City não passa por um bom momento, mas o Savinho passa. Né? Ele é um cara de confiança, o Guardiola confia nele, ele está sempre jogando. Mas o que o Luiz Henrique tem feito aqui chama muito a atenção. Eu acho que nesse momento da seleção é interessante colocar quem está muito confiante. Porque eu percebo que em alguns momentos do jogo a seleção é afoita, acelera o passe quando não precisa. Aliás, acho que isso faltou no jogo de hoje. A gente falava no primeiro troca dessa noite. Acho que essa maturidade está faltando. No meio campo, já que o Rafinha é o nosso camisa 10, embora ele não faça o jogo cadenciado de um 10 que recebe a bola e troca passes laterais, ele é um cara realmente que chega com um quarto elemento ali, próximo ao Igor Jesus. Ele poderia, alguém tem que ali no meio campo organizar. O Gerson fez isso em vários momentos da partida, mas ele precisava de um companheiro, porque nem sempre o jogo tem que ser tão franco assim. Eu gosto que o Dorival está incentivando na seleção a atacar o espaço, bola em profundidade, pegar o adversário sem ter feito a recomposição, pegar o adversário exposto, faz parte desse jogo mais veloz, não ficar um jogo cansativo, que a gente já viu a seleção jogar assim em outros momentos. No entanto, tem que saber. Em alguns momentos era melhor ter pego, pensar um pouquinho de dar o passe, né? Uma forma afoita, errar a jogada, o passe sai errado, o passe sai quadrado. Tem faltado encontrar esse ritmo de jogo, fazer essa leitura correta ao longo da partida. Até porque é uma seleção muito jovem também, né? Então, nesse ponto, falta o Neymar, por exemplo, ali no meio, que conseguiria acalmar bastante a partida. Rapidinho, Alex, você começaria com quem? Savinho ou Luiz Henrique? Isso aí é uma boa questão que eu só tenho dó de quem vai jogar contrário a ele do lado esquerdo. Já vai sonhar com eles. Eu não discordo de você, porque assim, a característica do jogo, de repente, que ele entrou titular, foi um jogo difícil. E aí ele acabou não produzindo. Só que para esses 3 atletas que a gente tem hoje ali, que vai, naturalmente, quem entrar de titular vai ser difícil jogar o jogo todo, porque você tem que usar essas opções que você tem, né? Mas eu acho que de início, eu também daria de novo uma oportunidade para o Luiz Henrique por esse momento. Ele fez 2 gols e tudo, e também não é demérito nenhum se o Savinho viesse jogar no sentido de grupo, porque vai acabar sendo importante para os 2 momentos. E essa questão dessa ligação natural que tem Luiz Henrique e Igor Jesus. Né? Então eu acho que isso aí também facilitaria. Além de que, a gente já falou, o Savinho é um grande jogador, cara, ele, Estevão e tudo. E o Savinho, dos 3, se for ver, é o que tem menos gol, né? Assim, ainda, porque tem 19 anos, mesmo o Estevão tendo um pouco mais, mas fala de característica ainda, de cheiro de gol, ele faz toda aquela fumaça que ele faz, prepara muito, é assistente pra caramba. Esse jogo eu já gostei que ele foi bastante por dentro, né? Em alguns momentos, e você pode sincronizar isso. Mas, de repente, esse jogo agora contra a seleção do Uruguai, eu colocaria o Luiz Henrique. Vamos aguardar se Dorival mexerá ou não no time para a próxima temporada. Na próxima temporada não, para a próxima partida contra o Uruguai. E que vai depender também do jogo do Uruguai amanhã. Sim. O jogo do Uruguai também vai dizer algo para que você defina melhor essa estratégia. O pai de Neymar propôs a compra do Santos por 1,3 bilhão de reais, incluindo seu filho e outros reforços de peso no pacote, o que poderia afetar a contratação de Gabigol pelo Cruzeiro. Neymar estaria interessado em retornar ao clube em que foi revelado e se cercar de antigos companheiros como Gabigol e Ganso. A situação de Gabigol ainda é incerta, já que possui contrato com o Flamengo até o final do ano e foi afastado do clube após publicar uma despedida nas redes sociais. A negociação do Santos com o pai de Neymar ainda não foi concluída devido a questões sobre a duração do acordo e a quitação de possíveis dívidas. E aí, galera? O que acharam? Deixe nos comentários. Não se esqueçam de deixar o like e de se inscreverem no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Até mais, Nação Celeste! Vamos pra frente!